Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo da Palavra de Deus, analisando o primeiro livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre os inimigos de Saul e a estratégia de Jonatas para vencer a guarnição dos filisteus e o sucesso que ele obteve junto ao seu pajem de armas, matando ali cerca de 20 soldados inimigos, onde Israel veio a vencer pela intervenção divina mediante a fé de Jonatas. Nesse conteúdo, estaremos prosseguindo com a história. Estaremos analisando o jejum de Saul. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14, 24 ao 46. O efeito deste jejum nos soldados e o efeito sobre Jonatas, o filho guerreiro de Saul. Para assegurar a vingança completa sobre seus inimigos, Saul força seus soldados a prometer não comer nada naquele dia, de forma que eles ficaram completamente esgotados. Sempre Saul está fazendo coisas fora dos padrões da fé, dos padrões de Deus e dos padrões do seu próprio povo. Por isso Saul foi um ímpio, um homem incrédulo, desviado e sem a presença do Espírito do Senhor. O efeito deste jejum nos soldados. No capítulo 14, versículos 24 ao 26, o versículo 31 ao 35, o primeiro efeito que nós vimos aqui é que os soldados foram tomados por uma fraqueza, estômago vazios, angústias, problemas. Se você não se alimenta, você não tem energias, você não tem como vencer uma batalha com estômago vazio. No versículo de número 24 ao 26, os homens de Saul são forçados a lutar de estômago vazio, de forma que eles ficaram fracos, ficaram com fome, ficaram famintos. O versículo de número 24, a palavra de Deus diz assim: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer pão.
Você pode imaginar um exército faminto diante de um exército poderosamente armado, como eram os filisteus, flecheiros, carro de guerra, espadas, lanças, e um exército sem armas, sem espada, faminto diante desse povo sanguinário? Era levar o próprio exército para a morte, para o suicídio. Mas Saul, ele procurou investir nas oportunidades que tinha de destruir os seus inimigos, ameaçou matar qualquer soldado que gastasse o seu tempo preparando comida, ao invés de continuar na batalha. E se eles fossem parar, fazer fogo, matar animais, prepará-los para se alimentarem, daria oportunidade para os seus inimigos tardar a guerra. Então a preocupação de Saul era egoísta, chantagista e sem coração. A carne, mais uma vez, criando obstáculos ao Espírito de Deus. Porque levar as pessoas a passar fome, escassez de alimento, é fortalecer o inimigo e destruir o povo de Deus. A carne entra em ação aqui no texto, como Saul proibindo o povo de se alimentar, de comer qualquer alimento. E esta lei maluca de Saul, que ele criara para amaldiçoar, para matar, mostra o quanto ele era um homem afastado de Deus, um homem carnal. Por isso que o mundo mergulhou por milhares de guerras pelo planeta fora, por tiranos, homens irresponsáveis, homens sem Deus que elaboram decretos para matar, para amaldiçoar, para destruir. E até hoje o mundo está desta forma. Leis injustas, leis maléficas, anti-humanas, que destrói culturas, costumes, uma sociedade inteira. Porém, o versículo de número 25 nos mostra o caminho oposto aos tristes caminhos de Saul. O caminho da fartura, o caminho do alimento, o caminho do mel. O versículo de número 25, a Bíblia diz o seguinte: e todo o povo chegou a um bosque, os soldados famintos, onde havia mel na superfície do campo. Olha isto. Famintos, ameaçados de mortes e maldição, depara-se com um bosque em seu caminho, onde encontraram um manancial de mel. Estes são os caminhos que Deus traça para
aqueles que se submetem à sua vontade. Os caminhos que Deus estabelece é assim: há mel, alimento, provisão, porque Deus é Deus de provisão, é Deus que alimenta, que sustenta. Deus jamais se agradaria do seu povo estar em uma batalha espiritual com seu estômago vazio. Por isso nós temos a graça de Deus que recebemos pelo Espírito Santo, que nos mantém firmes, sadios e fortes, vencendo as batalhas espirituais todos os dias da nossa vida. Nos caminhos que o homem ímpio traça, há fome, escassez, miséria, falta de mantimento. E este era o caminho maligno, o caminho tenebroso que Saul abriu e colocou o seu exército para morrer à míngua de fome. Porque um exército alimentado é um exército forte e vence qualquer batalha. No caminho celestial, Deus proporciona para o seu povo água fresca. No caminho de Deus, você se deparará com um manancial de mel, de águas potáveis, de abundância, porque Deus é Deus de abundância. E tudo isso Ele nos prepara em meio ao campo de batalha. E só Deus sabe as batalhas que você tem travado, as lutas, as lágrimas, os desabores, as provações, os testes. Você vive a sua vida diária diante de um tribunal de Deus, onde Ele constantemente está julgando você como filho. Mas Ele jamais te coloca em uma batalha faminto. Ele te sustenta, te alimenta. E a presença gloriosa do Espírito Santo é um alimento formidável que te dá capacidade de destruir todas essas lutas e provações e sair com a vitória garantida. Infelizmente, o caminho da fé aqui foi transformado por causa desse ímpio Saul em um caminho de morte. Foi transformado em um caminho de angústia, pois os soldados estavam angustiados. Agora imagine você, um grupo, um quartel-general marchando para uma guerra, famintos, estômagos roendo e corroendo por dentro, e passando diante de um manancial de mel. E não podia comer, caso contrário, seria morto e amaldiçoado. Como é triste quando o ímpio governa, quando o ímpio está no trono, quando o ímpio está no poder. E é por isso que o Brasil está mergulhado em crises gerais, de economia a comportamentos de pessoas. Está um desastre. E o bandidismo tem mais benefícios do governo do que o pai de família, a mãe que cria seus filhos, etc. São ímpios que nos tira do caminho da prosperidade, do alimento e da fartura,
para nos colocar no caminho da escravidão e da submissão a esse governo faminto, maligno, maléfico. Infelizmente, os soldados temeram esse mandamento maligno, esse juramento. Observe o versículo de número 26, o que diz a palavra de Deus. Entrou, pois, o povo no bosque, e eis que um manancial de mel corria, mas não houve ninguém que chegasse a mão à boca, porque o povo temia o juramento. As leis, como eu disse há pouco instante, regras, mandamentos impostos pelos homens, essas coisas impedem os inocentes de se beneficiarem do que Deus tem provido para a sua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre das garras de governos fraudulentos. E o que falar nas igrejas modernas, atuais? Quantos líderes que não têm um alimento para o seu rebanho, palha seca, mesmice, coisas sem a unção do Espírito, um evangelho espúrio, um evangelho misturado com misticismo, com mentiras, com falsas promessas. Vivemos em uma sociedade cristã apodrecida, apostatada, onde os líderes se preocupam apenas com o lado materialista e o lado espiritual. O povo de Deus está morrendo de inanição. Paulo nos disse que a nossa vitória não é ganha com armas carnais, revólver, pistola, metralhadora, bomba atômica, ogivas nucleares, armamentos de alto poder tecnológico. Os governos sanguinários e comunistas confiam nessas coisas, mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, não usamos esses tipos de armas. As nossas armas são espirituais. Então, precisamos estarmos alimentados espiritualmente do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, para vencermos os nossos inimigos espirituais, que são fortalezas. Nosso maior inimigo é o diabo e os seus anjos malignos. E não se vence esses inimigos em um banquete de alimentos materiais, porém, alimentos espirituais. A nossa busca, a nossa comunhão, a nossa vida e a nossa relação com Deus. E esses líderes têm afastado a igreja do espiritual. E a igreja, entre aspas, estão caminhando por um caminho que os leva a se distanciar do Calvário, famintos, sem alimentos, e o pior, passando por um lugar, por um bosque, onde existe um manancial de mel correndo, mas não podem comer, porque esses líderes falsos profetas cegou a sua visão, lhes prendeu nesse sistema religioso medíocre. E você acha que a vida cristã se baseia em estar ali dentro do templo,
ceando uma vez por mês, uma vez por ano, e tá tudo bom, tá tudo resolvido. Já está salvo. Você está sendo enganado. A vida com Deus significa muito mais do que uma liturgia costumeira em nossas vidas. Precisamos nos alimentarmos do Espírito Santo. Precisamos nos fortalecermos para destruir o exército do inimigo. Este foi o efeito deste jejum de Saul nos soldados, a fraqueza pela fome. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando o segundo efeito deste jejum, a maldade que Saul fez para os seus próprios guerreiros. Fique na paz, que Deus lhe abençoe. Se você puder se inscrever em nosso canal, dar um joinha, deixar o seu comentário e compartilhar essa palavra, você estará ajudando pessoas a se alimentarem do manancial de Deus para as suas vidas, que é a palavra de Deus em seu coração. Fique na paz e Deus lhe abençoe. E até a próxima.